E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as ações do Presídios durante a pandemia e a situação da segurança pública no país. Eu converso agora com o Rafael Cadipani, que é professor da Fundação Getúlio Vargas São Paulo e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Bom, e vamos falar do setor de segurança. O coronavírus mexeu com todas as áreas do país e nós temos preocupações em várias frentes. Uma das preocupações é com relação à própria segurança dos presos. O coronavírus já chegou às penitenciárias, houve suspensão de visitas, uma série de cuidados, mas chegou. Por outro lado, presos, muitos conhecidos demais, estão sendo soltos pelo risco, pela vulnerabilidade. Eu queria a sua avaliação em relação a essa situação toda, da própria segurança nos presídios e da segurança da população, como é que fica? Os presídios no Brasil, eles são conhecidos por serem muito mal administrados, por serem superlotados. A situação de São Paulo é particular. São Paulo tem bons presídios em comparação ao resto do Brasil. Houve, de fato, a soltura de vários criminosos, né? Ou de pessoas que estavam aí cumprindo pena, alguns deles famosos, como você ponderou muito bem. Por um lado, é necessário para evitar a propagação. Por um lado, quanto menos gente a gente tiver nas cadeias nesse momento, é melhor. Agora, por outro, é muito importante que seja extremamente criterioso na forma de liderar as pessoas para que a gente não deixe pessoas perigosas fora dos presídios e das cadeias. Então, isso é uma coisa que tem que ter um pouco mais de atenção, porque dá a impressão que poderia ter sido um pouco mais rigoroso do que de fato está acontecendo. Agora, o coronavírus está chegando em diferentes presídios do Brasil e não resta a menor dúvida que ele vai impactar a saúde dos apenados, assim como ele vai impactar a saúde dos funcionários da administração penitenciária que estão nessas localidades e pode ser um problema muito grave daqui para frente. Nós temos cerca de 9% dos presos em situação de vulnerabilidade ou pela idade ou então por alguma doença crônica. É muita coisa, não é? Sem dúvida nenhuma, é muita coisa, né? E é preciso haver um cuidado porque isso pode se alastrar. Embora no Brasil tenha-se uma ideia de que quanto pior para o prisioneiro é melhor, né, para a sociedade, isso não é verdade, porque esse prisioneiro recebe visita, a família não tem responsabilidade nenhuma no fato da pessoa ser presa, esse prisioneiro tem funcionários que fazem a gestão dele que podem ser infectados e tem uma questão de direitos também que é muito colocada, né, porque uma pessoa está presa que ela tem que morrer de Covid. Agora, e depois, fazer com que essas pessoas que estão sendo liberadas agora retornem para os presídios? Como é que se pode definir uma estratégia, agilidade da justiça, da execução dessas penas? Porque é um problema que a gente tem no Brasil já há muito tempo, né? Sem dúvida. A gente tem uma boa execução penal no Brasil, é uma questão fundamental, ela deixa muito a desejar. Há uma possibilidade de que alguns desses apenados não retornem para as cadeias, mas muitos deles têm muito a perder, porque se eles não voltam, eles ficam foragidos, eles perdem uma série de direitos de progressão. Há uma tendência de que eles voltem. Agora, há casos específicos que sim, que o Estado vai ter que agir. É uma situação muito difícil, essa pandemia, ela como alguns colocam, uma das questões mais sérias que nós vamos enfrentar durante a nossa vida, enquanto vivos nesse mundo, e precisa ter mudanças, e precisa ter inovações, e precisa ter forma inteligente para lidar com questões como a prisional, por exemplo, que se mostrou um problema no mundo inteiro, não apenas no Brasil, se mostrou como um problema na Itália, no Irã e em vários lugares. E nós temos o outro lado da segurança, que nós falamos da segurança nos presídios, mas tem a segurança da polícia, que está nas ruas, que continua defendendo, os crimes contra o patrimônio até diminuíram pelo isolamento social, mas eles estão nas ruas, na vigilância, com operações ainda, e já surgiram aí casos mais graves, inclusive com mortes. Sim, a gente já tem mortes de policiais militares em São Paulo por conta do coronavírus, policiais infectados no Brasil todo. A impressão que eu tenho é que as polícias demoraram muito para se preparar para essa pandemia. Ela já era um fato desde o carnaval, demorou-se para comprar máscaras, demorou-se para comprar diferentes tipos de equipamento, ficou-se dependendo muito de que empresários dessem esse tipo de equipamento, como álcool gel para as polícias, né? Então, isso é uma coisa muito grave. A gente vê polícias que são muito mais estruturadas, organizadas, como a polícia brasileira em termos de recursos materiais, como a polícia de Nova York, que tem um número expressivo de seus policiais, ou mesmo a polícia da Espanha e da França, que estão sendo contaminados. Há uma possibilidade muito grande de uma contaminação dos policiais brasileiros. Por isso é importante que, urgentemente, a gente tenha policiais usando máscaras. A gente não tem tido policiais usando máscaras, a gente anda nas ruas de São Paulo e vê isso acontecendo. A gente não vê policiais usando luvas no seu cotidiano. É importante ainda que a gente deixe a polícia focada naquilo que é estritamente emergencial,
o máximo que o policial puder fazer de home office, ele vai ter que fazer, tirar policiais com comorbidades da rua, porque o policial, a gente está pensando em mais de 100 mil policiais em São Paulo, que podem levar esses vírus, além deles serem contaminados, contaminar suas famílias. Então, assim, é preciso uma mudança urgente na forma que a polícia está atuando, focando somente nos casos de urgência e emergência da sua atuação e guardando mão de obra para os momentos da pandemia que ainda vão chegar. Os momentos mais graves dessa pandemia ainda vão chegar, eles não chegaram ainda no Brasil. Agora, professor, nós tivemos, em meio a todo esse noticiário relacionado à pandemia, um ponto que parece meio fora da curva, que foi uma mega operação feita pelo Brasil, que conseguiu pegar uma das lideranças do crime aqui do Brasil no exterior, não é? Fuminho, que estava foragido há mais de 20 anos, ele foi preso no exterior, não é? Sim, o Fuminho, ele era o braço direito do Marcola, e não é necessariamente do PCC, mas ele era alguém que trabalhava para o PCC, trazendo drogas da Bolívia, trazendo drogas do Paraguai. Ele, com a sua prisão, você tem uma tendência que haja uma possibilidade de que se desarticulem essas rotas e que outras facções criminosas disputem essas rotas, e também uma possibilidade do enfraquecimento do Marcola na estrutura do PCC. Alguns policiais com quem eu conversei me disseram que prender o Fuminho é mais ou menos como quando as forças de segurança dos Estados Unidos, né, encontraram o Bin Laden, para se ter uma noção da importância dessa figura para os corpos de segurança do Brasil. Foi uma prisão extremamente importante, que contou aí com a Polícia Federal, com auxílio de forças também de fora do Brasil, e a gente tem que esperar agora para ver para quais vão ser as consequências para as facções criminosas dessa prisão. O Fuminho era uma figura muito importante e ele não tinha muitas pessoas com quem ele trabalhava. A questão é que ele desenvolveu ao longo desses 20 anos muitas conexões nas fronteiras, muitas conexões dentro do mundo do crime, e isso não é fácil de ser substituído. Vai ser substituído, mas não se sabe como e não se sabe qual vai ser a consequência para a liderança e para a facção criminosa. E as facções também estão sendo atingidas por esse isolamento, fechamento de fronteiras, certamente também estão com problemas maiores em relação à atividade em geral. Agora, sempre fica aquela preocupação também deles utilizarem determinados mecanismos para tentar liberar algumas lideranças com essa argumentação de idade, de outras doenças. No início, principalmente da pandemia e desse isolamento social, houve muito cuidado com relação a isso. Será que houve efetividade em relação a essa atenção toda? Ao que tudo indica, sim, mas a gente nunca sabe. Há notícias de que um ou outro líder de facção acabou sendo liberado nessa situação, e isso é extremamente preocupante. As facções criminosas, elas estão acuadas no momento, elas não estão conseguindo vender drogas para fora do Brasil, elas estão com dificuldade de trazer drogas para dentro do Brasil, vai ter uma diminuição econômica, elas vão acabar vendendo menos droga, né, mesmo pela menor circulação de pessoas, e isso faz com que elas tendam a praticar outros crimes, como, por exemplo, roubos a caixa eletrônico, roubos a carros fortes, como a gente viu já acontecer, para tentar ter de novo esse dinheiro, esse lucro que eles deixaram de ter. Então, isso é um momento muito importante para a gente estar muito atento, e por isso que a nossa polícia, além da questão humana, evidentemente, precisa estar preparada e não pode ser contaminada por esse vírus, ou o menos possível, porque pode ser que elas precisem ser empregadas com o recrudescimento das ações das facções criminosas em busca de dinheiro. Agora, professor, em meio a toda essa mobilização do governo no controle da pandemia, nos cuidados, atendimento a toda a população, a gente vê divergências também por lideranças políticas que tentam criar atritos entre as polícias e o governo daqui do estado de São Paulo em particular. Como é que o senhor está vendo essa discussão toda? Eu acho que esse é o momento de união, esse é o momento onde vidas estão em risco. A cada dia que passa, a cada semana que passa, mais pessoas são mortas por conta dessa pandemia e por conta desse vírus. Não é o momento de ficar dividindo, é o momento de se tentar buscar ter uma ação em conjunto para resolver e para melhorar a situação do estado de São Paulo. A gente sabe que há muitas pessoas da bancada da bala que não têm um bom relacionamento com o governador, que o governador também não tem um bom relacionamento com essas pessoas, mas o momento não é de divisão, o momento é de união. Todos aqueles que estão tentando diminuir o enfrentamento à pandemia,
Todos aqueles que não estão levando isso a sério, que estão gerando disputas, estão se apequenando. E é muito importante, é muito sério que o eleitor lembre dessas pessoas no futuro. Primeiro, não dá para ficar fazendo marketing com essa pandemia, como a gente vê algumas vezes os nossos governantes querendo fazer. Parece que cada um está querendo aparecer mais do que o outro nessa situação. Não dá também para deputados ficarem o tempo todo tentando buscar filigranas para atacar o governo. A gente precisa ter união, e isso está faltando muito no Brasil. Parece que cada um está preocupado com o próprio poder, parece que cada um está preocupado em aparecer mais, em atacar mais. Só que ninguém está querendo construir. E isso é um problema muito grave. Nós vamos passar por dias extremamente difíceis, muita gente vai morrer, muitas pessoas que a gente gosta vão ser acometidas por essa pandemia, e é importante que os nossos políticos tenham a cabeça no lugar e unam numa única direção, que é fazer com que a gente passe por isso. Depois volta a briga, volta a disputa política. O momento não é de disputa política. E isso é muito perigoso e muito preocupante. E nós tivemos grandes divergências aí alguns meses atrás na questão de reajuste de salários, de remunerações e tudo mais. Agora se discute também esse processo, a necessidade do governo do Estado reduzir verbas em algumas áreas. A segurança hoje está demandando menos até pelo isolamento social, então em algumas áreas, e isso acaba acirrando também os ânimos e as discussões, né? Sem dúvida. A questão de remuneração, infelizmente, o governo de São Paulo conduziu muito mal, porque ele prometeu uma coisa que aparentemente ele não poderia cumprir naquele momento, já não era possível, e agora é muito menos possível que ele consiga cumprir aquilo que foi prometido. Isso gera muito desconforto e muita insatisfação em forças policiais que estão aí há mais de 10 anos sem um reajuste salarial, sem sequer uma reposição salarial. O governo Dória deu um pequeno reajuste salarial, mas prometeu muito e não vai conseguir entregar. E diante disso ele vai gerar muita insatisfação. Agora, por outro lado, é importante se manter a cabeça no lugar, porque é a vida de todos nós que está em jogo, né? O governo baixou um decreto que foi muito mal visto aí nas forças de segurança, porque mexia com questões agora de bônus, 13º salário, né? Agora, é importante que a gente consiga passar rapidamente por essa pandemia para que a economia possa voltar a ser forte, para que a gente possa ter arrecadação para honrar com esses compromissos e tomar muito cuidado para não ficar fazendo marketing em cima dessa situação. Porque nós vamos ter depois uma retomada de atividade, vai haver suspensão desse isolamento social, flexibilizações estão ocorrendo, podem ocorrer mais, e aí haverá uma demanda maior para a segurança e não haverá condições financeiras de se conceder muita coisa. O que tudo indica é isso que está se colocando, esse é o cenário que está se colocando, né? Mas o governo precisa ser inovador, o governo precisa pensar de uma maneira diferente para ver se a gente consegue lidar um pouco com essa situação que se coloca, principalmente de remuneração das polícias em São Paulo, que é bastante preocupante nesse momento. Agora, como eu disse antes, esse não é o momento de disputa política, esse é o momento de cabeça no lugar para que todos nós saímos juntos dessa situação. E, de novo, o governo tem que estar muito preocupado e tem que contar também com o bom senso de todas as partes, para que a gente possa construir um país diante dessa pandemia que está se colocando. A divisão só vai gerar mais morte. Estratégia na saída depois desse isolamento para que se possa ter segurança. Sem dúvida. Ao pós-isolamento social, muitas pessoas vão estar com questões de remuneração menores, né? A questão econômica ela afeta diretamente no crime, principalmente no crime contra o patrimônio. Isso tende a gerar uma questão forte de roubos, de assaltos, de furtos e de outros tipos de crime no pós-pandemia com a recuperação econômica. As nossas polícias precisam estar muito bem planejadas para atuar nesse tipo de situação e o governo também precisa fazer a sua parte. Eu conversei aqui com o Rafael Cadipani, que é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV São Paulo. Uma boa noite. Boa noite. E lembrando que essa entrevista da Denise, bem como os comentários do Josias e do Neumann e produções exclusivas do nosso jornalismo, também estão disponíveis nas principais plataformas de podcast. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Ótima noite para você e até lá. Boa noite.